Olá, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Na nossa aula de hoje, trataremos das figuras de linguagem, mais propriamente dito, da linguagem conotativa ou seja, da linguagem figurada, que é bastante utilizada na composição dos textos literários. Conheceremos também uma figura de linguagem especial, que é a metáfora, cuja referência já fora feita em um dos fragmentos de romance que lemos na última aula, fragmento do escritor Antônio Sarmeta, intitulado O Carteiro e o Poeta. Bem, lá, em parte do diálogo entre os dois personagens, eles debateram ou conversaram ou dialogaram sobre a conceituação dessa figura de linguagem que é a metáfora. Entre outras situações, eles disseram em uma das falas que a figura de linguagem é um tipo de comparação, certo? Veremos durante a aula se trata realmente de um tipo de comparação. Então, vejam aí no centro da página 43 do livro didático de vocês, esse quadro laranja, que diz o seguinte: em textos literários, é muito comum o emprego da linguagem conotativa, ou seja, da linguagem figurada, para atribuir novos significados às palavras. Então, existem dois tipos básicos de linguagem, se podemos assim fazer uma divisão. A linguagem denotativa, que remete diretamente ao sentido real das palavras, ou seja, o sentido que elas têm normalmente, e a linguagem conotativa, que se resume à linguagem figurada, ou seja, uma palavra, uma expressão, um conjunto de frases podem adquirir novos significados e, portanto, serem empregados em diferentes contextos. Mais adiante, nós vimos aí o detalhamento da nossa figura de linguagem em questão, que já fora apresentada, que é a metáfora. Qual é especificamente o conceito de metáfora? É uma figura de linguagem que emprega um termo com o significado de outro, tendo em vista uma semelhança entre ambos. Há de se ressaltar que quando ele fala aí em semelhança entre dois termos ou duas situações colocadas, ele não está fazendo uma comparação direta, mas uma aproximação por semelhança, estabelecida pelo emprego de alguns elementos linguísticos comparativos. No entanto, esses elementos linguísticos comparativos, no contexto lá da frase, ele não emprega palavras como, por exemplo, como, o tal que, igual a ou semelhante a, enfim, não emprega essas locuções ou palavras que são próprias da comparação. Então, veja bem, a metáfora é um tipo de comparação, mas não propriamente dita uma comparação direta. Para ficar mais claro, veja um exemplo mais abaixo. Então, o mar é um monstro verde que golpeia a pedra. Então, veja bem, nessa construção, observem que há duas palavras, uma palavra e uma locução negritada, que é a palavra mar e a expressão monstro verde. Nós temos uma metáfora. Por quê? Porque houve uma aproximação, ou seja, uma espécie de comparação semântica, ou seja, de sentido entre os dois termos. Que termos foram esses? Mar e monstro verde. Então, diretamente fazendo, há uma comparação direta? Não, porque não há a palavra como. Mas, de certo modo, o mar, em algumas situações, ele é verde e é imenso, dando a ideia de monstruosidade. Então,
explicando melhor. O mar, no contexto, tem essas características, pelo fato de ser violento, forte e ter, como eu disse algumas vezes, a cor esverdeada. Já o monstro é forte, é violento, pois golpeia a pedra e sua cor é verde, normalmente, né? Então, na frase, a metáfora foi construída com base em características comuns dos dois elementos comparados, né? Em linguagem figurada. É importante sempre lembrar disso. Só há figura de linguagem, como o nome já diz, se houver linguagem figurada ou linguagem conotativa. Então, basicamente, os elementos comuns são violência, força e cor esverdeada, que esses dois elementos comparados têm em comum, ok? Para nossa atividade de avaliativa da aula, observem aí as questões de número 4 e a questão de número 5. Então, na questão de número 4, vocês vão construir metáforas com os pares de palavras a seguir. Então, nós temos, deixa eu pegar aqui a caneta. Nós temos a palavra mar e a palavra manto. Então, a exemplo da metáfora que fora construída aqui, ó, tá vendo? Vocês vão construir também metáforas sem a utilização desses elementos comparativos, sem utilizar como, tal que, igual a. Então, vão usar os dois elementos, mar e manto, em uma frase, de preferência nessa mesma ordem. Usarão em outra frase casa e paraíso, e uma outra, vida e tempestade. Já na outra questão, que é a quinta, nós temos, vamos lá, nos trechos seguintes, você encontrará metáforas consideradas gastas, isto é, tão usadas que se tornaram clichês. Por isso, não causam mais o efeito pretendido por quem as usa. Explique o ou os elemento ou elementos comuns ou comum que tornou ou tornaram possível a aproximação entre os termos. Então, você agora vai explicar as metáforas. Então, na metáfora, o futebol é uma caixinha de surpresas. Quais os elementos comparados e por que houve essa aproximação? Você vai tentar explicar isso aqui. Da mesma forma, na letra B, minha vida é um livro aberto. Então, você vai explicar a metáfora, que você não vai construir metáfora, você vai explicar os elementos comparados e dizer por que teria se criado tal aproximação. C. Seus dentes formavam um colar de pérolas. E, por fim, ele tem uma vontade de ferro. Então é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.